Olá, eu me chamo Jéssica Maria Teles Souza, fui aluna do programa de pós-graduação em Biotecnologia, PPG Biotech of the Par, com a tese defendida em 2025, sob orientação da professora doutora Ana Gersa Araújo, e vou apresentar os principais resultados obtidos no meu trabalho de pesquisa, que teve como título Análise comparativa do perfil citotóxico e mutagênico de um híbrido de chalcona-sulfonamida em sua forma livre e associada a nanopartículas de óxido de zinco. Esse trabalho ele foi inspirado pela problemática do câncer, que corresponde a um conjunto de mais de 100 doenças caracterizadas pela proliferação desordenada das células, mais precisamente pelo câncer coloretal, que é o processo neoplásico que se instala no intestino grosso e ou no reto, que corresponde a um dos tipos de câncer com mais altas taxas de incidência e mortalidade, sendo que no Brasil ele ocupa o segundo lugar em incidência tanto em homens quanto em mulheres. Como todo tipo de câncer, as principais abordagens terapêuticas para o câncer coloretal incluem cirurgia, radioterapia e quimioterapia, que são alternativas com baixa seletividade, como consequência com altos efeitos colaterais, além de haver relatos na literatura de aumento da resistência tumoral contra esses tipos de tratamentos e também do aumento da incidência de câncer coloretal em populações jovens, o que constantemente inspira a busca por novas alternativas que possam contornar essas dificuldades. Um trabalho previamente realizado pelo grupo LCC Delta da UFDPA, como parte da dissertação de Rego 2021, avaliou o potencial citotóxico de uma chalcona-sulfonamida sintética, que nós vamos chamar de HCS99, contra a linhagem de carcinoma coloretal humano HCT116, obtendo excelente atividade citotóxica por meio de parada no ciclo celular e indução de morte por apoptose. Entretanto, há uma dificuldade com relação à seletividade dessa molécula, em que a HCS99 apresentou um perfil de citotoxicidade semelhante tanto para células cancerosas quanto para não cancerosas, o que pode dificultar a sua aplicação na prática. Nisso, a nanotecnologia surge como uma possível alternativa, especialmente as nanopartículas de óxido de zinco, que têm sido muito estudadas na área da saúde, e especialmente por conta da sua alta biocompatibilidade e estabilidade, sendo que relatos na literatura já mostram que a associação dessas nanopartículas com fármacos conhecidos, como a doxorubicina e o paclitaxel, além de outros tipos de drogas com atividade citotóxica, como a curcumina, o ácido fólico e o ácido ferúlico têm demonstrado uma melhora no potencial tanto citotóxico quanto na seletividade desses compostos para diferentes tipos de câncer. Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o potencial citotóxico e mutagênico do híbrido de chalcona-sulfonamida 99 em sua forma livre e associada a nanopartículas de óxido de zinco, em linhagem de carcinoma coloretal humano e em um modelo de Drosophila melanogaster, respectivamente. Para isso, a HCS99 foi obtida de forma sintética por meio de condensação de Claisen-Schmidt e cedida pelos nossos parceiros da UFG. E as nanopartículas de óxido de zinco foram sintetizadas utilizando a goma do cajueiro como template para a união das partículas, conforme descrito no meu trabalho de mestrado, que foi publicado no ano de 2020. Para obtenção da amostra associada, as nanopartículas e a HCS99 foram ressuspendidas em uma única solução, em acetona, em diferentes proporções massa-massa, sendo elas 1:2, 1:1, 2:1, submetidas a ultrassom por 30 minutos e depois a centrifugação a vácuo para a completa evaporação da acetona. Para os testes biológicos, essa amostra foi então ressuspendida em dimetilsulfóxido. A citotoxicidade foi avaliada nas linhagens HCT116 e CCD18CO, sendo que a primeira é uma linhagem de carcinoma coloretal humano e a segunda é uma linhagem não cancerosa de fibroblastos de cólon humano. Essas células foram mantidas em meio DEMEM, suplementado com 10% de soro fetal bovino e antibióticos, e para os ensaios de citotoxicidade e mecanismo de ação foram utilizadas metodologias como o ensaio do MTT, citometria de fluxo, Western blot e o teste SMART em Drosophila melanogaster para avaliação da mutagenicidade. As nanopartículas foram caracterizadas por espectrofotometria e microscopia eletrônica de transmissão, demonstrando então a presença da banda característica em 375 nanômetros e de nanopartículas esféricas e hexagonais que se apresentavam em discreta agregação, confirmando então a presença das partículas no meio.
No ensaio de citotoxicidade pelo MTT, observou-se que as nanopartículas de óxido de zinco livres não apresentam citotoxicidade contra HCT-116, a citotoxicidade da HCS99 já era conhecida, e, quando associadas, houve um aumento no potencial citotóxico, especialmente na proporção de 1:2, aonde obteve-se um valor de CI50 de 0,56 microgramas por ml, bastante inferior ao obtido para a molécula, para a droga livre. O modelo de cálculo teórico obtido por meio do software Synergy Finder Web Application obteve um score de 3,79, indicando que a correlação entre entre os dois compostos pode ser de um efeito aditivo. Ao avaliar o potencial da combinação ZNO-NPs HCS99 em CCD18CO, observou-se que nós obtivemos um índice de seletividade de 16,9, comparado com um de 3,35 para a HCS99 livre, o que indica que a presença das nanopartículas no meio melhora consideravelmente a seletividade da molécula. Os ensaios de citometria de fluxo mostraram que a HCS99 provoca uma redução de 86,2% da viabilidade de membrana, da integridade de membrana, resultado que não foi observado para a amostra combinada. Ainda por citometria de fluxo, foi possível observar que ambas as amostras, tanto a HCS99 livre quanto combinada com as nanopartículas de óxido de zinco, levam a uma parada no ciclo celular na fase G2M. Os ensaios de Western blot mostraram que a molécula HCS99 livre apresenta um aumento de LC3B e LC3B2 sem alteração da proteína SQSTM1P62, mostrando que provavelmente a morte celular induzida pelo composto pode passar pela via da autofagia. Houve também um aumento de RIF1-alfa e PARP1 clivado, demonstrando dano de DNA. Ao ser associada com as nanopartículas de óxido de zinco, nós observamos uma redução significativa nas proteínas LC3B1 e B2, com o aumento da expressão de P62, seguido também pelo aumento de RIF1-alfa e PARP1 clivado, mostrando que provavelmente a presença das nanopartículas junto à HCS99 pode desviar a via de morte para uma via diferente da que é obtida pela molécula, pelo composto livre. Os inibidores utilizados mostraram que a autofagia pode ser uma etapa inicial da HCS99 que desencadeia uma via de morte secundária dependente de caspases e estresse oxidativo, o que não acontece a partir do momento em que as nanopartículas são adicionadas no meio, em que a autofagia não participa do mecanismo e não há o envolvimento de caspases e nem de estresse oxidativo, conforme demonstrado nas, eh, nas, nas, nas associações. O ensaio de mutagenicidade em Drosophila melanogaster demonstrou que não há diferença no aumento de manchas em relação ao controle negativo, demonstrando que em nenhuma das concentrações testadas, tanto para os compostos livres quanto associados, há efeito mutagênico. Portanto, nosso estudo concluiu que a combinação de nanopartículas com a HCS99 potencializa a citotoxicidade do composto, melhora sua atividade, leva a uma parada no ciclo celular em fase de 2M e sem evidência de envolvimento de estresse oxidativo e caspases, levando a provavelmente uma via de morte distinta da HCS99 livre. Aqui algumas referências, agradecimentos. Muito obrigada.